que ela foi uma das primeiras jornalistas a investigar as denúncias contra o João de Deus, que era, né, conhecido como João de Deus, e que agora foi condenado, mas ele está solto, Cris. Explica essa história para a gente. Miriam, pouca gente sabe disso. Sempre que eu falo, eu sinto uma indignação e uma surpresa, ou na plateia, ou nas redes sociais, onde também eu falo bastante sobre isso. Ele está em prisão domiciliar, né, Miriam? Que em Abadiânia é uma mansão, no caso dele, ele tem uma super mansão em Abadiânia. A casa de Dom Inácio, em Abadiânia não, desculpa, a mansão dele é em Anápolis. A casa de Dom Inácio em Abadiânia segue aberta e funcionando, e ele está na prisão domiciliar, que fica mais ou menos a 1 hora da casa de Dom Inácio. Então, com uma tornozeleira eletrônica, supostamente sem poder sair, mas podendo receber quem ele quiser. Casou-se de novo, como a gente falou ali acho que foi no fim do ano passado já, será que já faz tudo isso? Não me lembro qual mês, mas ele se casou de novo já na domiciliar, com uma advogada que até prestava, ou presta ainda, não sei se ela ainda está, consultoria para o TJ de Goiás, para o Tribunal de Justiça que julga o João Teixeira de Faria. Então, a sensação que dá é uma sensação de impunidade, porque então eu vou fazer o panorama para vocês. O João Teixeira de Faria, a gente está falando desse assunto hoje, porque ontem ele recebeu mais 3 condenações. Os processos dele, ele foi oficialmente denunciado, Miriam, por 320 mulheres, que essas são as que se deram ao trabalho e ao desgaste, porque o desgaste é imenso, de ir até o Ministério Público ou a Polícia Civil registrar o seu depoimento. E aí elas tiveram os seus processos, as suas denúncias englobadas em vários processos diferentes. E o João Teixeira de Faria já tinha sido julgado por 6 desses processos, então cada um desses processos engloba algumas vítimas cujos casos o Ministério Público considerou com alguma semelhança. E ontem ele foi condenado por mais 3 desses processos. Então ontem ele recebeu uma pena de mais 109 anos de reclusão em regime fechado. Esses 109 anos são por causa de 3 processos contra diversas vítimas que estão agrupadas nesses processos por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Esses 109 anos que ele recebeu ontem como condenação se somam a outras condenações de mais de 100 anos que ele já tinha por outros 6 processos. Então, ele hoje está condenado, João Teixeira de Faria, em primeira instância ainda, a 223 anos e 3 meses de reclusão. Ele já tem mais de 80 anos e ele conseguiu ir para a prisão domiciliar, ele estava preso preventivamente e conseguiu ir para domiciliar em março da pandemia, 2020. Então ele foi preso em final de 18, ficou 15 meses na cadeia até hoje, por 320 vítimas que o denunciam e mais de 2 séculos de condenação, mas ele foi liberado para ir para casa e nunca mais voltou para a cadeia. Até voltou na última condenação, ele voltou, ficou lá 1 dia ou 2 e liberaram de novo. Alegando questões de saúde, inicialmente a proteção ao vírus, mas agora tem vacina, então em tese não precisaria, mas está, né, fora da cadeia. E não tem nenhuma perspectiva. O Ministério Público entrou com recurso contra essa prisão preventiva lá em março de 2020 e esse recurso nunca foi nem sequer apreciado pelo Tribunal de Justiça. Então não tem nenhuma previsão do João Teixeira de Faria, condenado a 223 anos de prisão, ir de fato para a prisão. Miriam. É uma coisa muito assustadora, né, Cris? E ele tem um poder muito grande também na cidade, né, Cris? Porque a cidade tinha uma economia toda voltada para atender as pessoas que formavam fila. Eu ouvi falar de muitas pessoas que foram atrás dele, e aí é uma coisa tão perversa, né? Porque são pessoas que estão absolutamente fragilizadas, ou por um problema sério, ou por uma doença. E aí imagina o que né? Como é perverso isso. A pessoa vai lá em busca de uma cura, de uma solução para um problema, tá completamente, né, vulnerável ali, e esse homem abusa dessas mulheres. É uma coisa tão medonha, Cris. É muito assustador. Mas eu queria que você contasse o que ele fez, o poder que ele tem, né? Porque tanto se falou desse homem, né, como uma pessoa muito poderosa no Brasil. Agora a gente vai levar anos para explicar tudo o que ele fez, né, Cris?
Porque ele levou 4 décadas abusando dessas mulheres, segundo as denúncias que apareceram, Miriam. Então, quer dizer, a gente está falando de um guru espiritual, supostamente, um auto-intitulado médium, auto-intitulado de Deus, que desde o final dos anos 70 cravou ali o seu centro espiritual em Abadiânia, e há denúncias que remontam ao final dos anos 70. E ele foi preso em 2018. Então, ele ficou, durante todo esse tempo, usando as mulheres fiéis como ele quisesse, que apareciam na frente dele, que é o que a gente fala, é como um sinal de poder, né, Miriam? O crime sexual não é sobre prazer. Quem estuda muito isso diz isso, assim, que é um senso comum, como até aquele senso comum que diz que a mulher provocou, que a mulher estava usando uma roupa X ou Y, mas a gente não está falando de um crime de prazer que despertou a libido. O estupro, ele é uma demonstração do homem, por isso que a gente fala de machismo estrutural, patriarcado, é uma demonstração de poder sobre os corpos das mulheres com os quais eles podem fazer o que eles bem entenderem, que era bem o caso do João. Quanto mais poderoso ele ficava, de mais mulheres ele abusava. Então, é claro, vai ter gente que vai falar, já ouvi isso muito, tem homens também que são vítimas de abuso, homens adultos? Tem crianças, principalmente meninos, a faixa etária dos meninos que mais sofrem abuso é na infância, né? Tem também mulheres que eventualmente abusam de homens ou de outras mulheres. Tem. Mas esses casos não são estruturais. O que a gente está falando de estrutural é a mulher ter medo de andar na rua porque a qualquer momento o seu corpo pode ser violado. A mulher ter medo de ficar dentro de casa porque a qualquer momento o seu corpo pode ser violado por um parente, por exemplo, que é o maior número em índice de casos de violência sexual doméstica, é um conhecido, é um parente. Então, essa ameaça constante é que a gente fala que é estrutural. E o João Teixeira de Faria fazia isso de forma estrutural, como demonstração de poder. Então, você usou a palavra-chave, Miriam, e é isso que está nas denúncias, e é por isso que ele é condenado por estupro de vulnerável. A palavra-chave do caso do João Teixeira de Faria, e que perpassa vários outros casos horrendos de violência sexual, é justamente esse aproveitamento da vulnerabilidade da vítima. Então, essas mulheres iam lá, muitas vezes desesperadas por uma cura, que às vezes não era nem para si próprias, era para um ente querido. Então, tem casos, por exemplo, no meu livro eu conto um caso de uma mulher que é tristíssimo, uma mulher que pedia a cura do câncer do cérebro do pai dela. E ela ia com o pai à Abadiânia. O pai já estava na cadeira de roda, ele estava ficando cada vez com menos movimentos. E ela vai ao João procurar a cura para o pai dela. E ela me falou, o meu pai só sorria em Abadiânia. Era o único lugar onde ele tinha esperança de viver. Ele só sorria. Como é que eu ia tirar isso do meu pai? Ela fala. E aí, quando ela entra para... Vocês imaginam, quem não conhece a Abadiânia, a casa de Dom Inácio que está aberta ainda, vocês imaginam que tinha uma atmosfera de espiritualidade muito grande. É uma casa no meio de um mato lindo, com uma vista linda, e aí você chega lá, tá todo mundo de branco, uma música tocando, todos em concentração, meditando, com, claro, muita gente boa lá, muita gente que está lá de coração aberto, procurando esse lugar da espiritualidade. E aí você chega lá, você é convidada pelo João de Deus, então quer dizer, tem um guru, tem uma entidade que concentra todas essas curas, e só ela pode me salvar. E aí quando você chega para pedir a cura, o João diz, ou pede para um assistente ou uma assistente dizer, você, minha filha, precisa ir ver o João no aposento privativo. E ele tinha um aposento privativo, uma espécie de escritório ali na casa, na própria casa de Dom Inácio. Depois dessa meditação coletiva, as mulheres que ele convocava faziam uma fila nesse escritório e entravam individualmente para o atendimento especial. Então você já entrava ali meio que sendo a escolhida, com essa atmosfera de pessoa única que ele escolheu e que ele vai dar a cura, que é um homem tão poderoso que as pessoas contavam que tinha conseguido alcançado curas milagrosas. E aí elas entravam, ele trancava a porta e sempre dizendo que era para cura, ele fazia, por exemplo, essa vítima cujo pai tinha câncer, ele dizia, a cura do seu pai passa por você, ele dizia que era culpa dela, o câncer no cérebro, que passava por uma questão kármica dela, e que ele precisava fazer aquele toque para tirar esse karma dela, para curar o pai dela. E ela precisava voltar 20, 21, 23 vezes. E ela ia voltando. Então as pessoas, na ignorância do tema,
perguntam isso, por exemplo. Aquelas mulheres queriam aquilo, elas voltavam. É de uma ignorância do caso muito grande. Elas voltavam porque elas estavam sendo ameaçadas espiritualmente, elas acreditavam naquilo. Era uma ameaça. Se você não vier, seu pai vai morrer. O que tem de mais sagrado do que isso para a pessoa, né? Um filho, às vezes é uma gravidez que a mulher estava procurando, ou procurando engravidar, ou procurando preservar a gravidez, ou procurando curar um filho, uma filha. E aí ele dizia isso, que ela precisava fazer aqueles trabalhos e que aqueles trabalhos eram de cura. Então ele falava dos chakras, ele falava... E nisso ele abusava, violentava essas mulheres sexualmente. Elas saíam de Abadiânia, onde elas tinham ido de coração aberto procurando curas espirituais, e saíam de lá violadas, violentadas e traumatizadas para o resto da vida. E ainda mais, pensem, elas estavam achando que era só com elas, e elas questionavam o próprio abuso. Elas falavam, putz, o que ele fez não parece certo, mas ele disse que era para cura, e ele é João de Deus. E às vezes elas saíam de lá e comentavam com alguém, ou saíam de lá procurando ajuda mesmo, e elas eram intimidadas, silenciadas, às vezes levavam um tapa na cara, às vezes eram escoltadas para fora da cidade. Então houve nesses 40 e tantos anos um largo processo de silenciamento, que é isso que eu busquei contar no meu livro, né, Miriam? Eu fui fazer o livro porque a gente deu a denúncia no Globo. A denúncia, quando a gente deu, era de 10 mulheres, e virou uma coisa gigantesca. Ele foi preso 10 dias depois, centenas de mulheres começaram a aparecer durante tantos anos. E aí a minha pergunta que motivou o livro foi, mas como que todos os holofotes estavam virados para o João Teixeira de Faria, para o João de Deus, para a casa de Dom Inácio, e a gente nunca viu nada disso, a gente mesmo como imprensa, a gente não sabia disso, e todos os holofotes, muita gente famosa, amigo de muita gente poderosa, eu fui lá tentar entender, ninguém sabia, e aí eu descobri, como você mencionou, a Badiânia vivia muito economicamente baseada na casa de Dom Inácio, era o grande motor econômico da cidade, muita gente na cidade sabia, sim, dos abusos e não falava nada porque não queria que o João Teixeira de Faria caísse, porque se ele caísse, cairiam com ele os tratamentos espirituais que levavam dinheiro para a cidade. Nossa, Cris, você falando essa história, eu realmente fiquei arrepiada. Eu quero agradecer. A Cris entrou meio de no susto aqui hoje, mas é tão importante você falar tudo isso. E se você que está assistindo a gente, está gostando desse conteúdo, deixa o seu joinha aí, apoie o nosso canal. Esse apoio é super importante. A gente quer trazer a Cris aqui todo dia. É que a Cris é uma jornalista muito disputada. Agora, Cris, a Marisa, não, quem que... A Zlia BR, eu não sei se eu li o nome certo, ela disse aqui no chat, a primeira que denunciou se suicidou, foi duramente atacada, demônio esse homem. Ela se matou? Essa história é verdade mesmo? Porque É uma só vai história... ficando pior, meu Deus. Essa história é muito complexa, Miriam. Não é uma vítima dele, mas uma ativista que estava ajudando a organizar as vítimas para denunciá-lo. Ela estava sendo ameaçada de morte, morava fora do Brasil e divulgou uma carta em vídeo avisando que ia tirar a própria vida porque ela estava com medo e que ela estava sendo ameaçada e intimidada e que ela não aguentava mais. Mas essa é uma história muito complexa, não é uma história diretamente relacionada ao caso de João Teixeira de Faria, a não ser pelo fato de que ela era uma ativista que estava reunindo essas vítimas. Mas é um caso muito complexo, eu acho, para a gente debater aqui hoje. Assim. Não é uma resposta que eu consigo te dar, porque ninguém sabe, de fato, o que aconteceu, onde ela está. Então é um caso muito complexo. Onde ela morreu, né? Assim. Ó, a É um caso bem Cláudia complexo. Lotito, taróloga, obrigada pela mensagem, Cláudia. Ela tá falando, ó, o João de Deus manda na cidade, tudo é dele, as lojas, as pousadas, literalmente ele autoriza tudo. Agora, Cris, o que precisa acontecer mais, né? Já temos o seu livro, tem as condenações todas, a quem caberia tomar uma providência e falar, João de Deus, você tem que ir para cadeia? A caneta do juiz, Miriam, e a iniciativa do Ministério Público de cobrar. Então eu acho que essa pressão, por isso que eu falo mesmo sobre esse assunto e não paro de falar, o meu livro foi lançado há 1 ano, mas a pesquisa toda começou em 2018, que é o ano das denúncias, então eu estou há 4 anos mergulhada, exatamente, vai fazer em dezembro, dia 7 de dezembro é o dia das denúncias na imprensa. Nossa, tá fazendo 4 anos. Então eu tô há 4 anos mergulhada nessa história, justamente porque é uma história que ainda não teve fim. E quando a gente fala em fim, a gente não está falando só de isolar esse sujeito violador, mas a gente está falando de reparação para as vítimas, Miriam. E o mais grave desse sujeito estar em casa
condenado a mais de 2 séculos, é que isso é um deboche para as mulheres que sofreram. A gente tem 320 mulheres, então que recado a gente está dando? A gente está dando o seguinte recado: o maior criminoso sexual conhecido deste país, até hoje, é o maior caso quiçá do mundo, mas é o maior caso do Brasil de crime sexual que a gente conheça na justiça, né, gente? Porque a gente sabe que o Brasil, assim, tem muitos outros casos que estão embaixo dos tapetes. Mas o maior criminoso sexual conhecido do país está em prisão domiciliar. Que recado isso dá para todos os homens abusadores? E que reparação você garantiu para as vítimas que se expuseram, que foram lá dar a cara para bater, cujos nomes estão ali no processo e, naturalmente, o João Teixeira e sua defesa têm acesso a esses nomes, a esses endereços? Como a nossa ouvinte espectadora disse, o João era dono da cidade. Bom, ele está em domiciliar ali do lado e a casa dele na cidade, o centro espiritual, está funcionando, então meio que ainda é, né? Dono da cidade, ele controlava sim, as pousadas só podiam funcionar com a autorização e mensalidade dele, os taxistas a mesma coisa, os cafezinhos, os restaurantes a mesma coisa. Ele controlava toda a cidade e dava autorização para as pessoas funcionarem ou trabalharem ali. Essas mulheres têm e tinham muito medo. O João tem processos aqui, já foi condenado por posse ilegal de arma, por exemplo. Ele tinha armamento. O segurança privado dele era um policial militar, ainda é. E esse sujeito está em casa. Então essas mulheres, no mínimo, têm medo, para não dizer da frustração e da revitimização da volta do trauma, quando você vê que esse sujeito não sofre a devida punição ali, né? Não é devidamente afastado mesmo, de uma maneira que garanta a elas a segurança total e a reparação. Eu acho que essa é a parte assim mais dolorida, para as vítimas, e também o exemplo que você dá, né, Miriam? Porque se o maior criminoso sexual do país está em casa, e aí o local dos abusos, da grandíssima maior parte dos abusos, está aberto e funcionando, não dá para vocês a sensação de impunidade? Para mim dá, mas eu estou aqui contando para vocês porque eu acho que há também uma pressão popular e midiática possível que a gente faça para que o Ministério Público faça a devida cobrança e o juiz avalie esse recurso e eventualmente devolva esse homem para a cadeia. Mas ele está com mais de 80 anos e é muito baixa essa chance de ele voltar para a prisão fechada.